Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Josiano. Então, pessoal, antes de iniciar essa aula, eu quero parabenizá-los, pelo desempenho em todas as provas, e pela dedicação e o empenho que vocês tiveram nesse segundo bimestre. E que nesse terceiro bimestre vocês continuem, ok? Então vamos lá. Nessa aula de hoje eu quero iniciar compartilhando com vocês uma mensagem que fala o seguinte: entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmo 55, ok? Então, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos iniciar o terceiro bimestre, ok? Vamos iniciar a unidade 3 do livro de vocês, que fala o mundo antigo, a Grécia e Roma, ok? Então vamos lá. O mundo grego antigo. Então, nessa aula de hoje nós vamos compreender a formação da Grécia Antiga, conhecer a priorização utilizada nos estudos de sua história, identificar a importância da formação da polis, com destaque para Atenas e Esparta, conhecer as diferentes características que moldaram a sociedade, a política, a cultura de Atenas e de Esparta, identificar sobre a democracia ateniense, e os principais fatores que ajudaram a construí-la, ok? Então vamos lá. O termo política vem de polis, nome que os gregos antigos davam às suas cidades e estados. Na antiguidade clássica grega, as decisões de toda a sociedade eram tomadas nas cidades. Para isso, contava com espaços públicos, como as praças, como está representado na imagem que está aparecendo na tela, onde o povo se reunia para tomar as decisões. A enorme importância dessa prática levou os historiadores europeus a apontar a civilização grega como o berço da política. Então, a civilização grega é considerada como o berço da política, ok? Então, nos capítulos anteriores, nós estudamos sobre várias civilizações ou várias sociedades, e várias delas o poder estava concentrado na mão dos reis, como no Egito, ou imperador, como na Babilônia. Já em algumas cidades gregas, no século 6 a.C., o poder passou a ser exercido pelos cidadãos. Isso fortaleceu uma forma de fazer política que até hoje influencia o mundo ocidental. Então vamos lá. A civilização grega. Então, a civilização grega se desenvolveu na Península Balcânica, situada ao sudeste do continente europeu, como está mostrando no mapa aí que está aparecendo na tela de vocês. Os primeiros habitantes dessa península se estabeleceram ainda no período neolítico e ficaram conhecidos como os pelasgos, a partir de 1700 a.C. Chegaram outros povos, os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Então, com a mistura dos pelasgos, arqueus, eólios, jônios e dórios, nasceu um novo povo com a mesma língua, o grego. Eles chamavam a região balcânica de Pelasgs, e seus habitantes, era quem? Os helenos, E ao longo dos séculos, os helenos difundiram por toda a região do Mediterrâneo. Então, pessoal, é comum dividir a história da Grécia em 5 períodos, como aponta a linha do tempo que está aparecendo aqui na tela. Observe, no período pré-homérico, que é de mais ou menos 2000 a.C. a 1200 a.C. O período homérico, que é de mais ou menos 1200 a.C. a 800 a.C. O período arcaico é de 800 a.C. a 510 a.C. E o período clássico, que é de 510 a.C. a 338 a.C. E o período helenístico, que vai de 338 a.C. a 146 a.C., que iremos falar um pouco de cada um durante todo o capítulo. Ok, pessoal? Então vamos lá. Então, o período pré-homérico, que foi de 2000 a.C.
a mais ou menos 1200 antes de Cristo. Então vamos lá. Então a civilização cretense, né? Antes do surgimento da civilização grega, o sul da península vivia sob influência da ilha de Creta, né? Por volta de mais ou menos 2000 antes de Cristo, essa ilha exercia grande influência e poder sobre as ilhas próximas, né? Como mostra a imagem que está aparecendo na tela de vocês. A ilha de Creta, e ela mantinha influência sobre as demais ilhas, né, ao seu entorno. Então, o poder político em Creta concentrava-se em uma elite comercial liderada por reis. Eles teriam vivido em luxuosos palácios, né, como a da cidade de Knossos, né? Parte dessa riqueza vinha dos tributos cobrados dos povos dominados, né? Tanto nas ilhas próximas quanto no sul da Península Balcânica, né? E por volta de 1450 a.C., Creta foi incendiada, né? Não se sabe se a causa foi um desastre natural ou de uma invasão, né? Enfraquecida, a ilha acabou dominada pelos arqueus, né, que incorporaram muitos valores cretenses, né, incluindo até a escrita. Então vamos lá. Micenas, a origem dos gregos. Então, os arqueus que habitavam a Península Balcânica desde 1700 a.C. foram lentamente diminuindo os territórios ao sul dessa região, onde fundaram diversas cidades, sendo Micena a mais importante. Após conquistarem a ilha de Creta em meados do século XV a.C., os micenas dominaram o mar Egeu. A respeito da conquista de Creta, os gregos tinham uma lenda que dizia que em um labirinto habitava o Minotouro, né? Um monstro com cabeça de touro e corpo de homem. Ele dominava a Grécia, obrigando seu povo a pagar pesados tributos, entre os quais a entrega de jovens, né, para servi-lo, né? Um dia, porém, um jovem, né, grego chamado Teseu decidiu enfrentá-lo. Auxiliado por Ariadne, né, uma das servas do monstro, né, Teseu encontrou no labirinto e achou o monstro e destruiu, né, conquistando a liberdade para a Grécia. A lenda do Minotauro ilustra o domínio de Creta sobre o território grego. E o nome de monstro deriva do nome do soberano cretense, Périco, né? Que foi de mais ou menos 1200 a 800 a.C., né? Então, nesse período, assim chamado, porque muitas informações sobre a época provêm de duas obras antigas, né? Do poeta Homero, né? Que é a Ilíada e a Odisseia, né? Escrita no final do século XIX e início do século VIII antes de Cristo, né? Então, a Ilíada narra a batalha final da Guerra de Troia, né? Que ocorre por volta de 1200, em que os gregos, né, venceram os troianos. A Odisseia conta a aventura de Ulisses, né, um dos heróis da Guerra de Troia, em volta para a sua terra natal. Com as migrações e invasões, muitos fugiram para o interior da Península Balcânica, né, e para a Ásia Menor. Essa dispersão foi chamada de primeira diáspora grega, né, e a população permaneceu na península e se organizou em grupos chamados de genos, né. Então, nessas comunidades, né, as terras, animais, sementes, instrumentos de trabalhos, né, eram coletivo, né, ficava sob o controle, né, do chefe comunitário, chamado de patê, né, que exercia a função de sacerdote, governante e juiz. Vamos lá, agora vamos falar do período arcaico, que foi de mais ou menos 800 a.C. a mais ou menos 510 a.C. Então vamos. A população grega cresceu bastante no final do período homérico, né, causando disputas internas pelas poucas terras cultiváveis, né. Alguns membros dos gêneros, em geral o patê, né, e seus familiares mais próximos, apossaram dos terrenos férteis, né, tomando as propriedades particulares, né. Surgiram assim as diferenças de grupos sociais. Para exercer o seu poder, os proprietários fundaram nos centros urbanos edifícios públicos e templos religiosos. Então, esses centros eram chamados de polis, né, que possuía uma acrópole, que em grego significa a cidade alta, construída em uma região elevada para defender dos ataques.
cercada de habitações e terras cultiváveis. Cada polis formava um estado soberano e por isso também são chamados de cidades-estado. Nesse processo, algumas pessoas ficaram sem terra e passaram a dedicar ao comércio e também ao artesanato. Mas parte da população se mudou para as ilhas vizinhas, para a costa da Ásia Menor, ou para as regiões mais distantes, como o norte da África, ou até mesmo o sul da Península Itálica, né? E os gregos fundaram, então, diversas colônias, né? Onde se estabeleceram. E esse movimento ficou conhecido também como a segunda diáspora grega. As colônias, né, transformavam-se em novas polis, né, independente umas das outras, né? No entanto, havia um vínculo cultural entre elas, né, devido à sua origem grega, né? A maioria das polis era governada por uma aristocracia. E os aristocratas, né, possuíam as melhores terras, né? Vamos falar do período arcaico ao período clássico. Do século 8 ao século 6 a.C., cada uma das polis montou a sua estrutura política autônoma, né? Era o período arcaico, né, de seguidas disputas por domínios, né, e de poder, e um quadro que continuou até o período clássico, né, combinado com grandes realizações culturais e profundas mudanças políticas, né, em meio a mais de uma centena de cidades gregas, né, como Esparta e Atenas, né, que foram as que mais se destacaram. E cada uma delas, né, teve um modelo diferente de se organizar. A polis de Atenas, né? Atenas estava localizada no litoral banhado pelo mar Egeu, né? Atenas foi fundada pelos os jônios, né, no final do período homérico, né, quando a região escapou da conquista dos dórias. Com o excedente de Pireu, Atenas pôde transformar-se na mais poderosa polis da Grécia. A sociedade ateniense ficou conhecida pelo desenvolvimento da democracia e das artes. Porém, antes de chegar à democracia, Atenas tinha outras formas de governo, né? Como a monarquia, a oligarquia, né? Que é o governo de uma minoria, garantindo pelos chefes guerreiros, né, e ricos proprietários, formado por um aristocrata, né? E a tirania, né, que é um governo de pessoas que tomou o poder, as leis e a política. Revoltas populares eram constantes durante o governo dos eupátridas, né? Assim, a aristocracia ateniense viu-se obrigada a buscar soluções para esses problemas. Entre as medidas tomadas, destacou a escolha de legisladores encarregados de governar a polis, né, e fazer leis. Então, o primeiro legislador ateniense foi Drácon, né? Em 621 a.C., né, ele colocou as leis de Atenas por escrito, né? E até então eram transmitidas apenas oralmente. Mas isso não foi suficiente, né, para diminuir os conflitos sociais entre Atenas, né? Coube a outro legislador, Solon, né, tentar solucionar esse problema. Em 594 a.C., ele decretou o fim da escravidão por dívida, antiga reivindicação popular. Outra decisão importante tomada por Solon foi estabelecer a renda do indivíduo como critério para a participação na vida política de Atenas, né, independente da sua origem social. Com isso, comerciantes e artesãos tinham acesso às decisões políticas. O governo de Solon também não acabou com as tensões existentes. Então, com o fim da escravidão por dívida, os agricultores não podiam mais oferecer a si próprios, né, e nem seus familiares como pagamento. Assim, tiveram, né, de oferecer suas terras como garantia de empréstimo, né, e muitos acabaram perdendo tudo que tinham. A tirania e a democracia no governo ateniense. As tensões sociais não diminuíram com as reformas legislativas, e o que levou alguns indivíduos a tomar o controle do governo da força, né? Eles passaram então a exercer o poder de maneira pessoal, né, estabelecendo a chamada tirania. O primeiro tirano de Atenas foi Pisistratos, né, um aristocrata que teve apoio das camadas populares. Então, durante o governo entre
541 a.C. a 527 a.C., ele incentivou o desenvolvimento marítimo comercial, né? Promoveu a construção de obras políticas, né? E confiscou terras, né, de nobres e distribuiu aos camponeses, né? E os conflitos, né, entre diferentes interesses das sociedades aumentaram. Então a situação era bastante difícil. E os políticos de origem nobre assumiu o governo de Atenas em 1510 e a disposto de fazer uma reforma política profunda. Instaurou a democracia, ampliando a possibilidade da participação nas decisões políticas, né, de todos os cidadãos. Só eram considerados cidadãos, né, os indivíduos adultos do sexo masculino, livres e nascidos em Atenas. Mulheres, escravos e metecos, né, continuaram sem direitos políticos, né, numa população de aproximadamente 300 mil habitantes, né? Apenas 40 mil habitantes participavam efetivamente das decisões políticas. A polis de Esparta. A cidade de Esparta ficava às margens do rio Eurotas, né, em uma grande área fértil. Foi fundada no século 9 a.C. pelos dórios, né, que ali estabeleceram um centro urbano e administrativo, e a sua população dedicava ao cultivo de cereais. Os espartanos ficaram conhecidos como seu preparo militar, né? Educados para a guerra, foram descritos como pessoas diretas, né, e de poucas palavras. As relações de poder. Esparta era governada por uma oligarquia, né? E o seu governo era de uma minoria, né, formado por espartanos. Os espartanos eram treinados para defender a polis, né, e seus domínios, né? Cada sistema de educação era formado por militares, né, ou seja, tinha uma formação militar. E o Estado esperava preservar a ordem interna e proteger a cidade contra os seus inimigos. O preparo físico era importante para os meninos, né, da sociedade espartana. Então eles praticavam, né, salto à distância, lutavam, entre outras atividades. Os meninos deixavam sua família aos 7 anos de idade, né, para cumprir o serviço militar, que era obrigatório até os 18 anos. Então, durante a formação militar, os meninos ficavam em barracas e enfrentavam fome, chuva, frio. Aprendia técnicas de guerra, né, como o manejo de escudo, arco e flecha, lanças, entre outros, né? E ao completar os 18 anos, os jovens se tornavam os hoplitas, né? Ou seja, soldados, né? Se tornava um soldado quando completava os 18 anos e permanecia no serviço do Estado até os 60 anos, né? E aos 30 ele passava a ser considerado um cidadão, ganhava o direito de participar, né? E era obrigado a se casar para ter filhos. Para finalizar, então vamos lá. Eu peço que vocês façam uma atividade trabalhando com documentos da página 131 e a atividade da página 137. Qualquer dúvida com relação ao conteúdo, qualquer dúvida com relação à atividade, eu estarei de plantão durante o período da aula. Vocês podem me mandar mensagem, né? Tanto no grupo ou até mesmo no privado. Fica a critério de vocês, ok? Então até a próxima aula.